Bem-vindos a mais um episódio da série Cristianismo do Dia a Dia. Este é o quadro Saiba Mais, do Família Redimida. Ok, vamos direto ao ponto. Essa é uma pergunta que com certeza muita gente já se fez, né? Como é que a gente vive a nossa fé de um jeito autêntico, no meio de uma cultura que, vamos combinar, parece que está sempre remando contra? Que tipo de vida, afinal, agrada a Deus aqui e agora? Será que a resposta está em feitos extraordinários, em nos isolarmos completamente do mundo? Ou será que a Bíblia nos aponta para um terceiro caminho, um que às vezes a gente esquece? Bom, ao longo da história, surgiram basicamente duas respostas extremas para essa questão. De um lado, aquela ideia de que, para ser santo, é preciso fugir do mundo, sabe, se isolar, quase como em um mosteiro, minimizando o contato com a sociedade. E do outro lado, a gente vê o extremo oposto, a assimilação total, em que a vida de quem se diz cristão é idêntica à de quem não crê. Mas, será que essas são as únicas opções? A Bíblia nos oferece um caminho bem diferente. E para encontrar essa resposta, a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para o profeta Jeremias, e especificamente para uma carta que ele enviou aos exilados na Babilônia. Pensa na situação. O povo de Deus estava num momento terrível, longe de casa, vivendo como prisioneiros. E nesse ambiente de puro desespero, eles estavam ouvindo umas mensagens bem perigosas. Agora, olha que interessante a mensagem que estava sendo pregada por aí. Os falsos profetas diziam exatamente o que o povo mais queria ouvir. Calma, pessoal, isso vai passar rapidinho. Em 2 anos, no máximo, a gente está de volta em casa. Era uma promessa de alívio rápido, sabe? Uma solução fácil para um problema gigantesco. E por ser tão atraente, claro, o povo acreditava, mesmo que esses profetas já tivessem errado antes. E então, no meio disso tudo, vem a palavra de Deus através de Jeremias. E a resposta é um sonoro e inequívoco: não. O cativeiro não ia ser curto, a libertação não viria em 2 anos. E isso nos ensina uma lição importantíssima. O principal truque dos falsos mestres é sempre falar aquilo que os nossos desejos já querem ouvir. Isso acaba nos cegando para a verdade da palavra de Deus. Deus é muito claro sobre isso em Jeremias, capítulo 29, versículos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O aviso é direto: cuidado com as vozes que só servem para confirmar os nossos próprios desejos. Certo? Então, se a promessa de alívio rápido era falsa, qual era a verdadeira mensagem de Deus? Bem, ela começava com uma declaração poderosa de quem realmente estava no controle de toda aquela situação caótica. Vamos dar uma olhada em Jeremias capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A gente precisa prestar atenção nessa ênfase. Não foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que os levou para lá, foi Deus. O ponto crucial é este: não existe nenhuma circunstância na nossa vida que esteja fora do controle soberano de Deus. Ele estava no comando. E para não deixar nenhuma dúvida, Deus se identifica com um nome bem específico, Yahweh Tvaot, ou seja, Senhor dos Exércitos. Geralmente esse nome era usado para trazer conforto, para lembrar a Israel que o poder de Deus é maior que qualquer inimigo. Mas aqui, o uso é chocante. Ele está dizendo que até mesmo os exércitos inimigos da Babilônia estavam a seu serviço. A situação deles era de fato a vontade de Deus. Depois de estabelecer a sua soberania, Deus revela o seu plano. E não era um plano de fuga, nem de isolamento. Era um plano de como viver com um propósito bem ali, no meio do exílio. E era um plano surpreendentemente prático. O plano de Deus se desenrola em 3 comandos bem claros. Primeiro, sejam produtivos, construam casas, plantem pomares, participem da economia. Deus estava dizendo que o exílio ia ser longo o suficiente para eles plantarem, colherem e prosperarem. Segundo, fortaleçam a família. Casem, tenham filhos, multipliquem-se. Em vez de se encolherem, eles deveriam crescer. E terceiro, e talvez o mais radical de todos, busquem o bem da cidade para onde foram levados como cativos. Este versículo, Jeremias capítulo 29, versículo 7, é o coração da mensagem. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. A palavra hebraica usada aqui para paz é fundamental para a gente entender o que Deus estava pedindo. A palavra é shalom. E shalom não é só a ausência de guerra. É um conceito, riquíssimo, que significa bem-estar completo, prosperidade material, segurança, plenitude. Pensa bem,
Deus estava ordenando que seu povo exilado trabalhasse ativamente pelo florescimento da cidade dos seus captores. Isso era inédito. A prosperidade da Babilônia significava que Jerusalém continuaria em ruínas, mas era exatamente isso que Deus ordenava. Tá, mas como essa história tão antiga se conecta com a nossa vida hoje? Bom, assim como Israel na Babilônia, nós também vivemos como peregrinos em um mundo que não é o nosso lar definitivo. E as instruções de Deus para eles servem perfeitamente para nós. A gente pode tirar 5 lições práticas. Primeiro, agradecer. Reconhecer a soberania de Deus e confiar que Ele nos colocou onde estamos por um motivo. Segundo, frutificar. Ser produtivo no trabalho, nos estudos, sendo luz e sal por onde passarmos. Terceiro, construir um lar. Fortalecer a família, educar os filhos nos caminhos do Senhor, evangelizar. Quarto, buscar a paz, o shalom da nossa cidade. Orar por ela, servir a comunidade, trabalhar pelo bem comum. E quinto, não acreditar nas falsas promessas, seja de políticos ou de pregadores que só dizem o que a gente quer ouvir. E tudo isso nos leva a esta grande conclusão. A resposta para como ser cristão em um mundo caído não é fugir dele, nem se conformar com ele. A verdadeira santidade cristã floresce no envolvimento fiel, engajado com o mundo, sempre debaixo do reinado soberano de Deus. Assim como Cristo, o verdadeiro exilado, que habitou entre nós para buscar o nosso bem. Gostou do vídeo? Então, curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe!